Concepção dialética da história. Antônio Gramsci. Parte 4. A ciência e as ideologias científicas. Afirmação de Eddington. Se do corpo de um homem eliminássemos todo o espaço privado de matéria e reuníssemos os seus prótons e elétrons em uma só massa, o homem, o corpo do homem, seria reduzido a um crepúsculo dificilmente visível ao microscópio. Abalou e movimentou a fantasia de G. A. Borghese. Conferir o seu livreto. Mas que significa concretamente a afirmação de Eddington? Se refletirmos um pouco, veremos que não significa precisamente nada além do seu significado literal. Ainda que a redução acima descrita fosse realizada por quem? Mas extensiva a todo o mundo, as relações não mudariam. As coisas permaneceriam como tais são. As coisas só se modificariam se apenas os homens, ou determinados homens, sofressem esta redução, de sorte que se produzisse, por hipótese, uma realização de alguns capítulos das Viagens de Gulliver, com os liliputianos, os gigantes e Borghese Gulliver entre eles. Na realidade, trata-se de um puro jogo de palavras, de ciências romanceada e não de um novo pensamento científico ou filosófico. Em suma, trata-se de uma maneira de colocar a questão apta tão somente a fazer com que as cabeças ocas inventem fantasias. Talvez a matéria vista pelo microscópio não mais seja matéria realmente objetiva, mas uma criação do espírito humano, que não existe objetiva ou empiricamente. Poder-se-ia recordar a este respeito o conto hebreu da moça que sofreu um dano tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno como um beliscão. Na física de Eddington, bem como em muitas outras manifestações científicas modernas, a surpresa do leitor ingênuo depende do fato de que as palavras empregadas para indicar determinados eventos são usadas para indicar arbitrariamente eventos inteiramente diversos. Um corpo permanece maciço no sentido tradicional, ainda que a nova física demonstre que ele é construído por 1 milhão de matérias e por 999.999 partes de vácuo. Um corpo é poroso no sentido tradicional, não no sentido da nova física, mesmo após a afirmação de Eddington. A posição do homem permanece idêntica. Nenhum dos conceitos fundamentais da vida é minimamente abalado, e muito menos modificado. As glosas dos vários Borghese contribuem apenas, no fim das contas, para tornar ridículas as concepções subjetivistas da realidade, que permitem estes banais jogos de palavras. O professor Mário Camps, nota de rodapé, Nova Antologia, de 1º de novembro de 1931, a rúbrica Ciências Biológicas e Médicas. Fim da nota de rodapé. Escreve: considerando a insuperada minuciosidade destes métodos de pesquisa, nos vinha à memória a expressão de um membro do último Congresso Filosófico de Oxford, o qual, segundo nos diz Borghese, falando dos fenômenos infimamente pequenos, para os quais se volta hoje a atenção de tantos, observa-se que eles não podem ser considerados independentes do sujeito que os observa. São palavras que induzem a muitas reflexões e recolocam a partir de pontos de vista inteiramente novos
os grandes problemas da existência subjetiva do universo e do significado das informações sensoriais no pensamento científico. Ao que consta, é este um dos poucos exemplos de infiltração entre os cientistas italianos, de modo que pensar acrobático de certos o professor Camis deveria ter refletido que, se a observação por Bourget faz refletir, seria esta a primeira reflexão. Que a ciência não pode mais existir da maneira como foi concebida até agora, mas deve se transformar em uma série de atos de fé nas afirmações dos experimentadores individuais, já que os fatos observados não existem independentemente de seu espírito. Todo o progresso científico não se manifestou, até agora, no fato de que novas experiências e observações corrigiriam e ampliariam as experiências e observações precedentes? Como isto poderia ocorrer se a experiência dada não se reproduzisse, ou se, mudado o observador, ela não pudesse ser controlada, ampliada, dando lugar a nexos novos e originais? Mas a superficialidade da observação de Camis resulta precisamente do contexto do artigo do qual foi feita a referida citação, já que nele Camis explica implicitamente a razão pela qual a expansão que fez Bourget especular tanto pode e deve ser entendida em um sentido puramente empírico e não filosófico. O escrito de Camis é uma recensão da obra de On the Principles of Renal Functions, de Gösta Ekholm, Estocolmo, 1931. Aí se fala sobre as experiências com elementos tão pequenos que não podem ser descritos. E também isto deve ser entendido em sentido relativo, com palavras que são válidas e representativas para os outros elementos, e que, portanto, o experimentador ainda não consegue separá-los da própria personalidade subjetiva e objetivá-los. Todo experimentador deve atingir a percepção com meios próprios, diretamente, seguindo minuciosamente todo o processo. Formulemos a seguinte hipótese: que não exista microscópios e que apenas alguns homens tenham uma força visual natural idêntica à do olho normal armado de microscópio. É evidente que, nesta hipótese, as experiências do observador munido de uma visão excepcional não podem ser separadas da sua personalidade física e psíquica e não podem ser repetidas. Apenas a invenção do microscópio igualará as condições físicas de observação, permitindo a todos os cientistas reproduzir a experiência e desenvolvê-la coletivamente. Mas essa hipótese permite experiências científicas perceber e determinar apenas uma parte das dificuldades. Em tais experiências científicas, não é somente a força visual que está em jogo. Como diz Camis, Ekholm cortou um pedaço de um rim de rã com um bisturi, cuja preparação é obra de tanta finura e tão ligada às indefiníveis e inimitáveis instituições manuais do experimentador, que o próprio Ekholm, ao descrever a operação do corte oblíquo do capilar de vidro, afirma não poder fornecer os seus preceitos com palavras, mas deve-se comentar com uma vaga indicação. O erro consiste em acreditar que tais fenômenos se verifiquem apenas na experimentação científica. Na realidade, em qualquer oficina para certas operações industriais de precisão, existem especialistas individuais, cuja capacidade se baseia precisamente e apenas na extrema sensibilidade da vista,
do fato, do tato, da rapidez do gesto. Nos livros de Ford, podemos encontrar exemplos a este respeito. Na luta contra o atrito, para obter superfície sem a menor granulosidade ou desigualdade, o que permite uma economia notável da matéria. Fizeram-se progressos incríveis com a ajuda das máquinas elétricas, que comprovam a aderência perfeita do material, como o homem não poderia fazer. Deve-se recordar o fato referido por Ford, segundo o qual um técnico escandinavo conseguiu dar ao aço uma tal igualdade de superfície que, para destacar duas superfícies unidas entre si, é necessário o peso de vários quintais. O que Camus observa, portanto, não tem nenhuma vinculação com as fantasmagorias de Borghese e das suas fontes. Se fosse verdade que os fenômenos infinitamente pequenos sobre os quais estamos falando não pudessem ser considerados como existindo independentemente do sujeito que lhes observa, eles, na realidade, não seriam nem mesmo observados, mas criados, caindo assim no domínio da pura intuição fantástica do indivíduo. Caberia também colocar a seguinte questão: se o mesmo indivíduo pode criar, observar, duas vezes o mesmo fato, não se trataria nem mesmo de solipismo, mas de demiurgia ou de bruxaria. Não os fenômenos existentes, mas estas intuições fantásticas seriam então objeto de ciência, como as obras de arte. O rebanho dos cientistas que não gozam faculdades demiúrgica estudariam cientificamente o pequeno grupo dos grandes cientistas taumaturgos. Mas se, ao contrário, não obstante todas as dificuldades inerentes à diversidade de sensibilidade individual, o fenômeno se repete, podendo ser observado objetivamente por vários cientistas, independentemente uns dos outros, significa que a afirmação citada por Borghese, a não ser que se faz uma metáfora para indicar as dificuldades inerentes à descrição e à representação objetiva dos pequenos fenômenos observados? E ao que parece, não é difícil explicar esta dificuldade. Primeiro, pela capacidade literária dos cientistas didaticamente preparados até hoje para descreverem e representarem apenas os fenômenos macroscópicos. Segundo, pela insuficiência da linguagem comum forjada também para os fenômenos macroscópicos. Terceiro, pelo desenvolvimento relativamente pequeno destas ciências minimoscópicas, que esperam um futuro desenvolvimento dos seus métodos e critérios para que possam ser compreendidas por muitos através da comunicação literária, e não apenas por uma visão experimental direta, que é privilégio de pouquíssimos. E quarto, deve-se recordar ainda que muitas experiências minimoscópicas são experiências indiretas, em cadeia, cujo resultado é visto nos efeitos e não no ato, como é o caso das experiências de Rutherford. Trata-se, de qualquer maneira, de uma fase transitória e inicial, de uma nova época científica que produziu, ao combinar-se com uma grande crise intelectual e moral, uma nova forma de sofística, que se reclama dos clássicos sofismas de Aquiles e da tartaruga, do monstro e do granizo, da flecha lançada pelo arco e que se mantém parada, etc. Sofismas que, todavia, representaram uma etapa no desenvolvimento da filosofia e da lógica, servindo para aperfeiçoar os instrumentos do pensamento. Compilar as principais definições que foram dadas da ciência, no sentido de ciência natural,
estudo dos fenômenos e de suas leis de semelhança, regularidade, de coexistência, coordenação, de sucessão, causalidade. Outras tendências levando em conta a ordenação mais cômoda que a ciência estabelece entre os fenômenos, de modo a melhor padronizá-lo pelo pensamento e dominá-los para fins de ação, definem a ciência como a descrição mais econômica da realidade. A questão mais importante a ser resolvida com relação ao conceito da ciência é a seguinte: a ciência pode dar, e de que maneira, a certeza da existência objetiva da chamada realidade exterior? Para o senso comum, esta questão nem sequer é colocada. Mas de onde se originou a certeza do senso comum? Essencialmente da religião, do cristianismo, pelo menos no Ocidente. Mas a religião é uma ideologia, a ideologia mais radicada e difundida. Não uma prova ou uma demonstração. É possível demonstrar que é um erro exigir da ciência como tal a prova da objetividade do real, já que esta objetividade é uma concepção do mundo, uma filosofia, não podendo ser um dado científico. Que pode dar a ciência nesta direção? A ciência seleciona as sensações, os elementos primordiais do conhecimento, considera determinadas sensações como transitórias, como aparentes, como falazes, pois dependem de condições individuais especiais, ao passo que considera determinadas outras como duradouras, como permanentes, como superiores às condições individuais especiais. Nota do narrador. Então quer dizer, Sr. Gramsci, que a ciência ela não pode ser demonstrada e ela seleciona as sensações? E a religião, ela faz o contrário? Esse cara é muito maluco, bicho. Ele define exatamente a religião ao definir a ciência. Um completo desconhecedor do conhecimento divino. É a inversão. Comunista é assim, eles invertem o sentido das coisas. Nasceu ao contrário esses caras. Fim da nota do narrador. Maluco. O trabalho científico tem dois aspectos principais. Um, que retifica incessantemente o modo do conhecimento, retifica e reforça os órgãos sensoriais, elabora princípios novos e complexos de indução e de dedução, isto é, aperfeiçoa os próprios instrumentos de experiência e de sua verificação. Outro que aplica este complexo instrumental, de instrumentos materiais e mentais, para determinar nas sensações o que é necessário e o que é arbitrário, individual e transitório. Determina-se o que é comum a todos os homens, o que todos os homens podem verificar da mesma maneira, independentemente uns dos outros, porque foram observadas igualmente as condições técnicas de verificação. Objetivo significa precisamente e tão somente o seguinte, que se afirma ser objetivo, realidade objetiva, aquela realidade que é verificada por todos os homens, que é independente de todo ponto de vista que seja puramente particular ou de grupo. Mas, no fundo, também esta é uma concepção particular do mundo, uma ideologia. Todavia, esta concepção, em seu conjunto e pela direção que assinala, pode ser aceita pela filosofia da praxis, ao passo que se deve afastar a do senso comum, embora ela conclua materialmente da mesma maneira. O senso comum afirma a objetividade do real na medida em que a realidade, o mundo, foi criado por Deus independentemente do homem, antes do homem. Ela é, portanto, expressão da concepção mitológica do mundo,
O senso comum, ademais, ao descrever esta objetividade, incide nos erros mais grosseiros. Em grande parte, ele ainda permanece na fase da astronomia ptolomaica, mas sabendo estabelecer os nexos reais da causa e efeito, etc. Segundo isto é, ele afirma ser objetiva uma certa subjetividade anacrônica que já nem sequer pode conceber a possibilidade da existência de uma concepção subjetiva do mundo, bem como o que ela queira ou possa significar. Mas tudo isso que a ciência afirma é objetivamente verdadeiro? De modo definitivo? Se as verdades científicas fossem definitivas, a ciência teria deixado de existir como tal, como investigação, como provas, como novas experiências, reduzindo-se a atividade científica à repetição do que já foi descoberto. O que não é verdade, para a felicidade da ciência. Mas se nem mesmo as verdades científicas são definitivas e peremptórias, também a ciência é uma categoria histórica, um movimento em contínua evolução. Simplesmente, a ciência não coloca nenhuma forma de incognoscível metafísico, mas reduz o que o homem não conhece a um empírico não conhecimento, que não exclui a cognoscibilidade, mas a condiciona ao desenvolvimento dos instrumentos físicos e ao desenvolvimento da inteligência histórica dos cientistas individuais. Se é assim, portanto, o que interessa à ciência não é tanto a objetividade do real, quanto o homem que elabora os seus métodos de pesquisa, que retifica continuamente os seus instrumentos materiais, que reforçam os órgãos sensoriais e os instrumentos lógicos, inclusive as matemáticas, de discriminação e de verificação. Isto é, terceiro, a cultura, a concepção do mundo, a relação entre o homem e a realidade com a mediação da tecnologia. Também na ciência, buscar a realidade fora dos homens, entendido isto em um sentido religioso ou metafísico, nada mais é do que um paradoxo. Sem o homem, que significaria a realidade do universo? Toda a ciência é ligada às necessidades, à vida, à atividade do homem. Sem a atividade do homem, criadora de todos os valores, inclusive dos científicos, que seria a objetividade? Um caos, isto é. Quarto, começou a fazer efeito já o bagulho que o cara tava usando. Pra mim ele escreve isso aqui fumando um beck, não é possível, que aí ele vai esquecendo as coisas, entendeu? E aí ele vai repetindo. Ai. Um caos, isto é, nada, o vazio, se é que é possível assim dizer, já que realmente, se imagina que o homem não existe, não se pode imaginar a língua e o pensamento. Para a filosofia da praxis, o ser não pode ser separado do pensar, o homem da natureza, a atividade da matéria, o sujeito do objeto. Se faz esta separação, cai-se em uma das muitas formas de religião ou na abstração sem sentido. Colocar a ciência na base da vida, fazer da ciência de concepção do mundo por excelência, a que liberta os olhos de qualquer ilusão ideológica, que põe o homem em face da realidade tal como ela é. Isto significa recair no conceito de que a filosofia da praxis tem a necessidade de sustentáculos filosóficos fora de si mesma. Mas, na realidade, também a ciência é uma superestrutura, uma ideologia. Ué, mas não era o cristianismo que era uma ideologia? Agora a ciência também é uma ideologia. Entendi. Então eu posso equiparar
Ah, é minha nota do redator, tá, pessoal? Então eu posso equiparar tanto a ciência como a mentira, já que ele comparou a religião como uma mentira? Bom, se é uma mentira e são iguais, eu prefiro ficar com a religião. Fim da minha nota. É possível dizer, contudo, que no estudo das superestruturas, a ciência ocupa um lugar privilegiado. Pelo fato de que a sua reação sobre a estrutura tem um caráter particular, de maior extensão e continuidade de desenvolvimento, notadamente após o século XVIII, a partir de quando a ciência seja uma superestrutura, é o que é demonstrado também pelo fato de que ela tenha tido períodos inteiros de eclipse, obscurecida, que foi por uma outra ideologia dominante, a religião, que afirmava ter absorvido a própria ciência. Assim, a ciência e a técnica dos árabes eram tidas pelos cristãos como pura bruxaria. Além disso, não obstante todos os enormes esforços dos cientistas, a ciência jamais se apresenta como a noção objetiva. Ela parece sempre revestida por uma ideologia e, concretamente, a ciência é a união do fato objetivo com uma hipótese ou um sistema de hipóteses que superam o mero fato objetivo. É verdade, sem dúvida, que é relativamente fácil, neste caso, distinguir a noção objetiva do sistema de hipóteses, através de um processo de abstrações que está inserido na própria metodologia científica, de maneira que é possível apropriar-se de uma e recusar a outra. Esta é a razão pela qual um grupo social pode apropriar-se das ciências de um outro grupo, sem aceitar a sua ideologia. A ideologia da evolução vulgar, por exemplo, pelo que não são válidas as observações de Missiroli e de Sorel a este respeito. Deve-se notar que, ao lado do mais superficial fanatismo pela ciência, existe realmente a maior ignorância dos fatos e dos métodos científicos, que são muito difíceis e que se tornam cada vez mais difíceis graças à progressiva especialização dos novos ramos da investigação. A superstição científica leva consigo ilusões tão ridículas e concepções tão infantis que a própria superstição religiosa termina enobrecida. O progresso científico fez nascer a crença e a espera de um novo Messias, que realizará nesta terra o país da felicidade. As forças da natureza, sem nenhuma intervenção do esforço humano, mas através de mecanismos cada vez mais perfeitos, darão em abundância à sociedade tudo necessário para satisfazer suas necessidades e viver na fartura. Contra este fanatismo, cujos perigos são evidentes, fanatismo, a supersticiosa fé abstrata na força traumatúrgica do homem conduz paradoxalmente à esterilização das próprias bases desta força e à destruição de todo o amor pelo trabalho concreto e necessário em troca das fantasias, como se tivesse fumado uma nova espécie de ópio. Nota minha aqui. Confessou, hein, danadinho? Olhou pro charutinho que estava usando e atribuiu agora ao outro, né? Dá para entender sua gama de raciocínio. Antônio Fumeirinho Gramsci. Continuando. É necessário combater com vários meios, dos quais o mais importante deveria ser um melhor conhecimento das noções científicas essenciais, divulgando a ciência através de cientistas e de estudiosos sérios, e não mais de jornalistas oniscientes e autodidatas presunçosos. Na realidade, já que se espera muito da ciência,
ela é concebida como uma bruxaria superior. E por isso, torna-se impossível valorizar com realismo o que a ciência oferece de concreto. Continua no próximo capítulo. Acabou o toco do cara. Escreveu pouco hoje.